Nessa manhã eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, o capítulo é o capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 em diante. Aqui nós encontramos uma história muito conhecida de todos nós. E dessa história, nesta manhã, nós iremos extrair algumas lições importantes para o nosso crescimento espiritual e, acima de tudo, um chamado a cumprirmos de fato e verdade a missão, o objetivo pelo qual Deus nos chamou, que é de levar esta mensagem que um dia nos alcançou ao coração daqueles que carecem, que perecem e que necessitam tanto de ouvir dessa esperança que um dia alcançou a cada um de nós. Verso 1, diz a Bíblia, capítulo 5 de 2 Reis. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém, todavia, no entanto, diz a Bíblia que Naamã era leproso. Verso 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Havia estourado uma guerra, uma batalha, uma peleja entre duas nações, a Síria e Israel. E o interessante é que a Bíblia informa que a Síria havia vencido a batalha, havia vencido a peleja, havia vencido a guerra contra o povo de Israel. A maior prova, a prova concreta e clara de que a Síria havia vencido, era exatamente essa menina, essa garotinha que a Bíblia não diz o seu nome, não fala quem são os seus pais, não informa qual é o seu endereço, simplesmente diz ser uma menina que fora levada cativa para servir na casa de Naamã. Aquela menina, ela era o troféu, ela era a medalha de que de fato e verdade a Síria havia vencido a batalha. Interessante, contextualizando os fatos, quando duas nações lutavam, quando duas nações guerreavam, a nação que vencia a peleja se acreditava na ocasião que o Deus daquela nação, o Deus daquele povo, era mais poderoso, era mais forte, era mais power do que o Deus da nação que perdia. Automaticamente, como a Síria havia vencido a guerra, se acreditava então que o Deus da Síria era mais poderoso que o Deus de Israel. Talvez você esteja se perguntando o porquê dessa contextualização, para a gente medir, tentar entender um pouquinho mais o grande desafio dessa garotinha. Interessante é que quando nós estudamos a história de Naamã, nós gastamos muito tempo falando propriamente dito do grande e poderoso milagre que Deus realizou na vida dele. Mas na verdade esse milagre só foi uma realidade, ele só se tornou um fato e está registrado na Bíblia, porque alguém se esvaziou de si mesmo para poder ir e anunciar as boas novas de salvação. Se você parar para pensar um pouco e começar a visualizar os desafios dessa menina, para tomar a decisão, de fato e verdade, levar a esperança a Naamã, você vai perceber que os desafios dela não foram pequenos. O primeiro, nós já colocamos aqui. Você imagina o momento em que ela fosse abrir a sua boca, ela poderia, quem sabe, fazer uso desse argumento, ela poderia pensar assim: eu não vou pregar. Eu não vou dizer nada aqui. Eu já percebi, já vi, já visualizei que Naamã tem um terrível problema. Que Naamã não tem esperança.
que a única certeza que ele tem é que mais cedo ou mais tarde ele vai morrer, porque não existe cura para a sua enfermidade. Eu tenho as respostas. Eu tenho a esperança que ele tanto necessita. Eu tenho a solução para o seu problema, mas eu não vou falar, eu não vou pregar, eu não vou cumprir a missão aqui, porque na hora que eu abrir a minha boca e começar a falar, eles vão dizer: menina, fique quieta. Acaso você não percebeu, não entendeu, não visualizou ainda que você é a prova clara e concreta de que em Israel não há Deus poderoso coisa alguma? Nós vencemos a batalha. Deus poderoso existe sim, mas ele está aqui na Síria. E como é que você vem dizendo que lá existe um Deus poderoso que pode resolver todas as coisas? E quem sabe, fazendo uso deste argumento, aquela garotinha, ela poderia ter se calado. Um segundo argumento que ela poderia ter feito uso para não pregar a Naamã, para não levar a esperança àquele homem que estava sem esperança, ela poderia ter pensado da seguinte maneira: eu pregar para ele? Jamais. Eu quero é que ele morra, esse infeliz. Bem feito que ele está com lepra. Tomara que ele morra o mais rápido possível. Ele foi lá no meu país, devastou tudo com o seu exército, não foi o suficiente, ele me arrancou do convívio da minha família, ele me tirou do meio dos meus brinquedos e me trouxe aqui para o seu país para servir de chacota, para que as pessoas pudessem olhar para mim e pensar: aí está a medalha, aí está o troféu de que de fato e verdade a Síria venceu a batalha. Eu quero mais é que ele morra. Eu poderia, quem sabe, passar aqui alguns minutos enumerando vários argumentos, várias possibilidades que aquela garotinha podia ter feito uso para não pregar a Naamã. Mas sabe o que me chama a atenção? É que nem o primeiro, nem o segundo argumento, e nenhum outro argumento que eu poderia colocar aqui para vocês, sequer passou pela cabeça daquela garotinha. Sabe por quê? Porque aquela garotinha, ela tinha um senso de missão aguçado. Porque aquela garotinha, ela foi ensinada desde muito bem pequenina, que quando estamos diante de grandes desafios, nós precisamos levantar bem alto a bandeira da salvação. Nós precisamos levantar bem alto a bandeira da pregação. Nós precisamos levantar bem alto a bandeira da esperança, da mensagem que liberta, da mensagem que cura, da mensagem que salva. Aquela garotinha poderia ter ficado quieta, mas não. Diante do grande desafio e diante da situação na qual ela visualizou que ela poderia ter as respostas, ela não pensou duas vezes. A palavra de Deus diz, no verso 3, disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. E diz a Bíblia, ele o restauraria de sua lepra. Interessante é que ela não fica calada, muito pelo contrário, ela anuncia a mensagem de salvação. Ela anuncia, cumprindo a missão que a ela correspondia naquele momento. Ela anuncia a esperança àquele homem que vivia sem esperança. E ela diz: minha senhora, eu vou te contar uma coisa, se o teu marido se encontrar com o homem de Deus que é lá em Samaria, eu tenho certeza, eu tenho convicções plenas de que ele restauraria o seu marido da enfermidade na qual ele vive. Chama a minha atenção a ousadia que essa garotinha tem, a coragem, o temor que ela tem para pregar a mensagem de salvação. Ela não pensa duas vezes, ela não fica
quem sabe ali na dúvida, vou ou não vou? Muito pelo contrário, ela assume o seu papel e ela prega, ela anuncia as boas novas de salvação. E o interessante é que a Bíblia informa que a mulher de Naamã fala com Naamã. Naamã fala com o rei da ocasião, que era Ben-Hadad, e o rei envia Naamã para Israel. É interessante notar que nem tampouco a mulher de Naamã, muito menos o próprio Naamã, e nem mesmo o rei da Síria, na ocasião, eles contra-argumentam contra as palavras daquela menina. Eles poderiam muito bem fazer uso daquilo que se acreditava na ocasião, e poderiam, quem sabe, dizer: menina, você perdeu o seu juízo. É melhor que você fique quieta, calada, porque você é a prova clara e concreta de que não existe Deus poderoso coisa alguma lá em Israel. O Deus poderoso está aqui. Sabe por que eles não contra-argumentaram? Sabe por que eles, ao ouvirem as palavras daquela garotinha, acreditaram? Sabe por que a mulher de Naamã logo, depressa, falou com ele e posteriormente ele falou com o rei? Porque quando você se levanta em nome do Senhor dos Exércitos, quando você se levanta em nome do Eterno, do grande Eu Sou, quando eu me levanto, quando nós nos levantamos para anunciar as boas novas de salvação, cai por terra todas as potestades do mal, amém? Quando aquela garotinha se levantou com coragem, com ousadia, para anunciar as boas novas de salvação, nem sequer a mentalidade da época foi capaz de destruir as palavras daquela menina. Quando eu e você esvaziamos do nosso próprio eu, para levar esperança ao nosso vizinho, aos nossos familiares, aos amigos de trabalho, aos amigos da faculdade, aos amigos da escola, quando eu e você esquecemos um pouquinho de nós mesmos para levar a outro a salvação, saiba de uma coisa: neste momento, as potestades do inferno caem por terra. Sabe por quê? Porque você está indo em nome do Senhor dos Exércitos, amém? Porque você está indo para anunciar aquilo de mais importante que existe na face dessa terra: a salvação, a esperança, a bênção na vida daquele que necessita. E se existe um tempo que nós precisamos pregar, esse tempo é agora, esse tempo é hoje. Interessante é que Naamã foi, e nós conhecemos o restante da história. Naamã fora para lá para receber a cura física, para receber a cura de sua lepra. Mas deixa eu falar para você uma coisa: quando você trabalha em prol de alguém, como aquela garotinha trabalhou em prol de Naamã, Deus não opera uma cura de fora para dentro. A cura que Deus opera, o milagre que Deus opera, é de dentro para fora. Naamã queria receber apenas curas da sua lepra, mas o que Deus tinha para dar para ele era muito mais do que ele podia imaginar ou pensar. O que Deus quis conceder e o concedeu, porque Ele permitiu, foi acima de tudo a cura espiritual. Quando Naamã chega diante do rei, e o homem de Deus fica sabendo do que o rei fizera, pede imediatamente para que Naamã o encontre, para que o rei possa perceber, ver e entender que existe Deus poderoso em Israel. E o interessante é que, quando Naamã se aproxima, o homem de Deus não o atende de forma pessoal, mas diz a Bíblia que ele envia um recado. E esse recado dizia mais ou menos assim: Naamã, você deve ir até o Jordão e se lavar 7 vezes. Naamã era um homem leproso, mas apesar de enfermo, doente, para a morte, era um homem extremamente orgulhoso.
soberbo, acostumado com continências, acostumado com as pessoas ali ao seu redor, bajulando. E então, diz a Bíblia, algumas palavras que ele professa neste momento, e ele sai dali indignado, ele sai dali cheio de ira, nervoso, bravo. E ele diz: eu pensava que o homem de Deus viria até mim. Acostumado, né? Todo mundo aos seus pés. Eu imaginava que ele ia invocar o nome do Deus vivo, ia colocar a mão na ferida, ia reestabelecer a minha enfermidade. Ele queria barulho, ele queria festa, ele queria ser o centro das atenções, como sempre foi. E aí ele cita, diz a Bíblia: não são Abanar e Farfar, águas de Damasco, muito melhores do que todas as águas de Israel? Eu fui dar uma pesquisada nesses dois rios que ele cita. O rio que o homem de Deus mandou ele se banhar, o Jordão, eram águas barrentas. Sabe aquele rio que você mergulha, você entra para tomar um banho, e o fundo dele é lama, é barro, e aí começa a movimentar, aquele barro sobe e acabou a brincadeira? Esse era o Jordão. Os dois citados por Naamã, Ellen White comenta que o fundo dele era de cascalho, de areia, mas não era somente isso. Diz que às margens desses rios havia muito verde, árvores, era um lugar muito aprazível de se estar. Quando Naamã cita esses dois rios, Naamã está querendo fazer do jeito dele, da forma dele. E quando Deus diz que ele tem que ir para o Jordão, o que está nas entrelinhas, e é propósito do Senhor, é que Naamã reconheça que não é do jeito dele, mas do jeito do Senhor. Que Naamã se curve diante da grandiosidade do nosso poderoso Deus. Porque somente assim Naamã conseguiria receber aquilo que ele mais almejava, a cura física, mas admitindo, ele receberia em contrapartida a cura espiritual. Mas diz a Bíblia que ele vai saindo indignado e vai indo embora, e alguém chega e diz para ele: meu pai, se o homem de Deus tivesse pedido algo mais difícil, acaso o Senhor não o faria? Quanto mais ia ali, 7 mergulhos, simples, está resolvido. E diz a Bíblia que então Naamã admitiu. E o capítulo 5, verso 14 do livro de 2 Reis, diz a Bíblia: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E diz a Bíblia que a carne de Naamã, a pele de Naamã, se tornou como a carne, como a pele de uma criança. E diz a Bíblia que Naamã ficou totalmente limpo, amém? Verso 15, voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, veio, colocou-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Você não diz amém? Você não diz glória a Deus? Você não diz aleluia? Naamã, que havia saído de Israel, levando consigo cativo uma garota, que era a medalha, que era o troféu, de que o Deus poderoso existia sim, mas ele estava na Síria. Por causa dessa mesma garotinha, ele volta em Israel, para dizer que Deus poderoso existe sim, mas esse Deus está em Israel. Esse grande e poderoso milagre só está registrado na palavra de Deus para ser compartilhado com você e comigo nesta manhã, porque alguém se dispôs
ir, se dispôs pregar, se dispôs cumprir a missão, se dispôs a anunciar a mensagem de esperança. Volto a repetir, alguém que tinha todos os argumentos para não fazê-lo, mas fez, porque viu e julgou que aquilo era o mais importante naquele momento. Aquela garotinha é a inspiração para você e para mim. Aquela garotinha é a motivação para você e para mim, para que eu e você, nós possamos juntos ir e anunciar as boas novas de salvação. Quem sabe nesta manhã estou falando para alguém que neste momento, enquanto está escutando esta mensagem, está pensando nos seus familiares que ainda não conhecem a mensagem de esperança, ou que talvez até já conheçam, mas não tomaram a sua decisão de selar a vida com Jesus, carimbando o seu passaporte para a eternidade. Quem sabe estou falando para alguém que no seu convívio do trabalho, sabe, conhece, até já ouviu de algum amigo de trabalho que, como Naamã, também tem as suas necessidades. Quem sabe necessidades físicas, mentais, espirituais, não sei, mas você sabe. E Deus te colocou ali para ser uma atalaia, para ser uma luz, para brilhar, para anunciar, para levar salvação a esse seu amigo, a essa sua amiga de trabalho. Quem sabe você está lembrando de alguém da sua faculdade. Quem sabe um amigo, uma amiga, que você passa alguns momentos juntos ali estudando, e você sabe que aquela pessoa também precisa ouvir uma palavra de esperança, um bálsamo ao seu coração. Só aí nós já vimos um grande e poderoso campo missionário. Eu vou mais além. Deus, Ele vai pedir conta de você e de mim. Quando Ele voltar em poder e glória, Ele vai perguntar o que fizemos com o tempo que Ele entregou para cada um de nós. Nós simplesmente nos calamos, fizemos uso de alguns argumentos para não pregar, ou a gente agiu como aquela garotinha que não perdeu tempo, muito pelo contrário, anunciou as boas novas de salvação. A palavra de Deus diz que a árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. Isso é duro, mas eu preciso dizer, porque é a palavra de Deus. Nós precisamos sair da mornidão espiritual. Nós precisamos ir e anunciar as boas novas de salvação. E se existe um tempo favorável para isso, esse tempo é hoje, esse tempo é agora, onde as pessoas estão com os seus corações sensíveis para ouvir a palavra de Deus. A educadora norte-americana Ellen White, ela diz que quando eu nasci, quando você nasceu, quando nós nascemos no reino de Deus, nós nascemos como missionários. Antes de mais nada, você é um missionário, você é uma missionária, eu sou um missionário, nós somos missionários do Senhor. E o Senhor nos tirou das trevas para a sua bendita luz, para irmos e anunciarmos a salvação àqueles que tanto necessitam e precisam. E sabe o que vai acontecer com as pessoas com quem entrarmos em contato? O mesmo que aconteceu com Naamã. Milagres extraordinários. Milagres, bênçãos, e eu volto a repetir, poderosos, porque acontece de dentro para fora, a transformação que Deus quer fazer.
Nessa manhã, Deus tem um chamado para você. Nessa manhã, Deus tem um chamado para mim. Nessa manhã, Deus tem um chamado para cada um de nós. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor, Ele está te chamando, missionário, missionária de Deus. Ele está te convidando, Ele está conclamando cada um de nós para irmos e anunciarmos as boas novas de salvação.